E gente, que é o Del, né? Tô gravando um vídeo hoje porque é feriado, segunda-feira, dia 21. Tinha o dia do Tiradentes. E também porque eu estou sozinho em casa, sem fazer nada, e é um saco quando eu tô tentando gravar. E minha mãe abre a porta e pergunta com quem que eu tô conversando, e eu tô falando sozinho com uma câmera. E ela resolve me internar no manicômio, e essas coisas acontecem, né? Enfim, estou gravando este vídeo para fazer um vídeo especial, já que dia 22 é dia do descobrimento do Brasil, né? Então eu tô gravando esse vídeo para fazer os especiais de livros nacionais, mesmo porque muita gente tem preconceito com a literatura brasileira. Tanto é que quando eu empresto o livro pra alguém, é brasileiro, mas é bom, tipo, sempre vem meio que acompanhado, né? O brasileiro, mas é bom. Mas eu separei aqui livros que eu li, eu não vou citar livros que eu não tenha lido, e que eu li e que eu gostei, né? Então, tem muito do meu gosto pessoal aqui, e espero que vocês aproveitem as indicações. Todos os links vão estar descritos aqui dos livros no Scooby, aqui embaixo, na descrição do vídeo. E eu vou começar dos mais antigos primeiro, depois eu vou chegar nos livros mais recentes. Então, começando dos mais antigos, provavelmente vai ter livro que você teve que ler no ensino médio e não gostou e ficou traumatizado. Então, se quiser pular o vídeo e adiantar um pouquinho, sem problemas. O primeiro livro que eu vou citar aqui hoje é O Curtiço, da Luiz de Azevedo. É um livro naturalista, e quando eu li ele, eu estava nem aí para o que é naturalismo, o que é realismo, o que é romantismo. Eu só li para tirar nota, para fazer a prova. Só que qual foi a minha surpresa? Que mais tarde eu li o livro de novo, e eu gostei muito, né? Na época da escola eu lia só os resuminhos. Eu era um aluno meio traído mesmo. E o livro é bem legal. Por que é naturalista, né? Tem essas definições de escolas literárias no mundo inteiro quando você estuda. Porque a obra mostra o ser humano. Naturalismo é como se fosse o realismo. Mostra a realidade daquele povo, só que de uma maneira mais direta. E o naturalismo tende a pessoa que vive num meio pobre, tende a continuar pobre. Mais ou menos estou resumindo bem basicamente o que é naturalismo, mesmo porque acho que isso não cabe ao vídeo. Mas esse livro aqui conta sobre a história de um cortiço. Quem não sabe o que é um cortiço, é como se fosse um condomínio de pobres, né? Tipo Chaves. Lá no Chaves o seu barriga é dono de um cortiço, né? Aqui conta a história de várias pessoas deste cortiço. E é bem interessante, porque parece que a Luiz de Azevedo realmente viveu no cortiço para aprender como é que era a vida lá. E aí, inclusive, quase morreu uma vez, que confundiram ele com um policial que estava investigando alguém, né? Um detetive disfarçado. E um capoeirista quase matou ele numa briga. Mas isso não tem no livro, né? Essa é a história à parte. E esse livro eu achei bem legal. A história como ela é descrita é bem bacana, não é muito chato, arrastado. Eu ia falar assim, comparando com Machado de Assis. Eu acho que Machado de Assis não serve para ser no ensino médio, porque tem que ter uma bagagem bem grande para você acompanhar Machado de Assis. Já o Luiz de Azevedo acho que não, dá para ler em qualquer idade, assim. Bem legal, recomendo. Outro livro que eu recomendo pra caramba também, que eu não tenho ele aqui, mas eu vou botar a imagem na tela, é Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio Almeida, né? Esse livro aqui eu li ele no passado, quando eu estava fazendo romantismo lá na UNB, e o livro ele não é bem romântico, né? Muito pelo contrário, ele estava dentro da época que o romantismo tinha estourado e não tem nada a ver com romantismo. Conta a história de um moleque, o Leonardo, que ele é o diabo em pessoa, assim. Ele é criança na narração da história. Cara, ele aponta muita coisa, é muito engraçado o livro. Infelizmente foi o único livro que o Manuel Antônio de Almeida escreveu, ele morreu. Ele era amigo do Machado de Assis, né? Ele apadrinhou o Machado de Assis, deu emprego para ele e ajudou o menino, né, a crescer como escritor. E acabou morrendo no naufrágio. Então ele só tem um livro dele, então é bem fácil você falar, eu já li todas as obras do Manuel Antônio de Macedo, eu já li, é só um livro, né, bem fácil. Fica aí a dica, é muito legal, é engraçado, tem várias partes cômicas no livro, é mais um livro de deboche mesmo, assim. E vamos ao nosso terceiro livro, terceira indicação, que é Graciliano Ramos, também, né, tem um livro aqui, eu li ano passado, todo mundo falava desse livro, né, falava, continuam falando, que Vidas Secas é um livro cíclico, ou seja, você pode começar a ler de qualquer capítulo e voltar, que a história se fecha. E eu não sabia mais ou menos como é que era, porque eu não tinha lido o livro. Aí eu li, realmente dá pra você ler de qualquer parte, que é um livro cíclico. E o livro fala sobre o sertão, né? Como é que é a vida no sertão, como é que a pessoa pobre pensa, pobre assim, que não teve instrução, né? Que coloca dentro da cabeça dos personagens. E tem uma cena lá com a cachorra baleia, que acho que é o personagem mais famoso do livro, que o próprio Graciliano Ramos disse em uma carta que tinha escrito o livro. Primeiro escreveu um conto sobre um cachorro chamado Baleia, e que acho muito difícil narrar do ponto de vista de um cachorro, né?
E depois ele escreveu todo o livro de Vidas Secas. E o livro é bem legal, muito bacana, assim, dá pra entender porque que ele é um dos cânones da literatura brasileira. E é divertido ao mesmo tempo. Eu tinha trauma porque eu li Os Sertões do Euclides da Cunha. Quem conhece esse livro sabe que é um livro bem difícil. Mas Vidas Secas foi um livro tranquilo. Eu acho que é um livro que todo mundo devia ler, né? Independente do curso que você faz, se é letras, ou se você vai fazer vestibular ou não. O quarto livro que eu recomendo aqui, eu tô com ele em mãos, que eu tô lendo, ainda não terminei, que é Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Esse que já virou minissérie na Globo, novela, não sei porque não era nascido na época. E esse livro aqui é bem interessante porque conta a história de Antares, que é acho que uma cidade inventada pelo Érico Veríssimo. Basicamente a história é que os coveiros entram em greve e os mortos ficam lá esperando ser enterrados e ficam cansados da greve e levantam e vão atrás de todo mundo na cidade, né? O livro é dividido em duas partes. A metade primeira fala da história da cidade, que é bem legal, tem umas rixas entre os Campo Largos e os alguma coisa, Vacarianos, né, que são duas famílias ricas da cidade. Eles vivem matando um ao outro, lembra até um pouco o Poderoso Chefão, que um mata o filho, o outro vai e mata o irmão, o outro vai e mata o primo, e fica aquela rixa. E o livro é bem legal, tô terminando de ler ainda, tô na metade, e Érico Veríssimo, eu não sabia, eu tinha lido o Certo Capitão Rodrigo, eu descobri que ele faz parte daquela coletânea enorme dele, do Tempo e o Vento, né? Mas eu resolvi citar esse, que eu acho que esse é mais divertido aqui pra todo mundo. História de zumbis brasileiros, né? Isso já tem mais de 60 anos esse livro. 50 anos, acho que tem por aí. Já que eu citei Érico Veríssimo, não dá pra passar em branco falando de literatura nacional, do seu filho, Luiz Fernando Veríssimo, que eu tenho aqui alguns livros dele. Clube dos Anjos, As Mentiras que os Homens Contam e Comédia pra Ser na Escola. Esse livro tá até bem acabado aqui, que alguém tinha plastificado, eu tirei a plastificação e ficou se grudando aqui. Mas enfim, eu vou falar de um modo geral do Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreve crônicas, basicamente, ou contos, alguns romances pequenos também, e ele sempre voltado pro tema do humor, né? São coisas bem engraçadas, textos curtos. Sempre que me perguntam pra mim, assim, se me perguntam pra mim, é pra mim, né? Se me perguntam que quer começar a ler, que deve ler a pessoa, né? Que não tem mania de leitura, eu recomendo Luiz Fernando Veríssimo, que ele é muito legal de ler, porque tem uma dinâmica assim, toda própria. Você lê rápido e são contos curtos, tipo 3, 4 páginas no máximo. E eu acho isso divertido, né? Tipo, tem cada história engraçada aqui, esse de Comédias pra Ser na Escola. Tinha um que eu achei muito engraçado, que foi o primeiro livro que eu li dele, que foi Histórias da Mesa Voadora, uma coisa assim, né? Que ele fala sobre comida, né? O Luiz Fernando Veríssimo, uma das paixões dele é a comida, tanto é que ele tem um livro aqui do Clube dos Anjos, que é a gula, né? E é bem engraçado, recomendo bastante. Quem quer começar a ler, não tem mania de leitura ainda, não acho que é mania, hábito, né, de ler, você pegar e ler, ou conseguir ler um livro numa tarde. Recomendo bastante, né? Estou me procrastinando aqui em cima do Luiz Fernando Veríssimo, mas é uma leitura muito gostosa, vale a pena. E vamos às próximas indicações. Agora eu vou citar 2 livros de história, né? Tipo assim, não é livro de história? É assim, porque faz de história, né? O primeiro deles é do Fernando Moraes, que é Corações Sujos. Eu li esse livro tem alguns anos, porque eu estudava letras japonês na UNB, né? E eu fiz lá uns anos de letras para ser professor de japonês, mas eu acabei desistindo do curso. Mas na época eu li esse livro, que fala um pouquinho da história da imigração japonesa no Brasil. Pra quem não sabe, o Brasil é o país que tem mais japoneses fora o Japão, né? O país que teve mais imigração japonesa, já tem mais de 100 anos, né? Comemorar o centenário, acho que tem uns 2, 3 anos, da imigração japonesa aqui no Brasil. E esse livro fala sobre, né, Corações Sujos, sobre uma máfia japonesa que tinha no Brasil, na década de 50, 60. Que é basicamente o que era? Era quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ele teve que declarar guerra contra a Alemanha, e quem era aliado da Alemanha era o Japão, né? Então, como tinha muito descendente de japonês no Brasil, meio que ficou, com a ditadura também, né? Os japoneses ficaram, tipo, teve todo o seu dinheiro apreendido da conta das poupanças, eles custavam arrumar emprego, eram discriminados na rua, tiveram revoltas, muitos foram espancados por aí, vai, né? E o Corações Sujos era uma gangue que surgiu, uma máfia, aqui no Brasil, no interior, que era chamada Shindo Rei-mei. A Shindo Rei-mei, ela era descendente de japoneses, ou japoneses mesmo, que vieram para o Brasil, e não acreditaram que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra. Achou que eles tinham inventado isso, que
que era um embuste, né? Na verdade eles tinham ganhado e eles só queriam, dando informações falsas, falar que o Japão perdeu. Então, os japoneses que acreditavam que o Japão perdeu eram caçados e mortos, né? Eles eram assassinados. Tanto é que quem era contra o Japão, não contra o Japão, mas quem acreditava que o Japão tinha perdido a guerra, aparecia uma pichação na frente da casa da pessoa, escrito coração sujo, né? E isso indicava que aquela pessoa ia ser morta, né? Pela Shinno Heimei. É engraçado que quando eu estudei japonês, tinha um amigo meu, né? Que ele te falou que tinha um avô que era da Shinno Heimei, né? Muita gente foi presa, acabou que não deu em nada, poucas pessoas foram julgadas, mas isso aqui está na história do Brasil, e esse livro aqui do Fernando Moraes é muito bom, que você entende um pouquinho como é que foi esse lance da imigração, da importância do Japão na história do Brasil, mesmo que isso não ache muito nos livros de história, assim, fora esses assim, específicos, né? E é bem legal essa leitura, recomendo para quem gosta de história e quem gosta também de cultura japonesa, né? Outro livro que eu li há bastante tempo, eu comprei no sebo, por acaso, que é um livro de história, só que é a história do rock de Brasília, que é esse livro que chama Diário da Turma, 1976 até 1986, que foi o ano que eu nasci, né? Ou seja, eu nasci, a história do livro acaba, basicamente. Aqui fala sobre todas as bandas que surgiram em Brasília, que teve uma explosão, né, um boom de rock aqui em Brasília, que até teve a alcunha de chamar Brasília da capital do rock, porque começou a surgir muita banda mesmo, e as bandas pipocaram, não foi só Capital Inicial e Legião Urbana, teve também Raimundos, Plebe Rude e outras bandas aí meio underground, que ficaram mais famosas só aqui no cenário mesmo. E tem todos os panfletinhos, conta a história tudinho, desde os shows que tiveram aqui, da importação do primeiro instrumento, que era difícil conseguir instrumento aqui no Brasil, não tinha essa coisa de conseguir guitarra ou baixo. E como o Brasília tinha muito diplomata, e a galera se juntava, né, eles pediam para os filhos dos diplomatas trazer instrumentos, né, de fora, primeiro baixo, primeira guitarra, e eles criavam, isso aqui foi o primeiro cubo, né, a capa do livro é o primeiro cubo que teve em Brasília para amplificador, né, para tocar nos showzinhos, e a bagaceira que era. E é legal que fala toda a história de todo mundo aqui, do Renato Russo, tem até a cronologia de todas as bandas aqui, ó, que fala que cada integrante participou de cada banda. E tem histórias engraçadas, histórias um pouco tristes também, né, de gente que morreu, de gente que... da Roconha, você que já deve ter escutado aí o Faroeste Caboclo, né, a música mais longa aí do mundo. Ele que fala do Roconha também, vocês que querem escutar aí Faroeste Caboclo, né, a música mais longa aí do Brasil, competindo com grandes bandas como Dream Theater. E o Roconha foi um show que foi organizado por umas bandas aqui de Brasília na década de 80, que era rock mais maconha, né, a galera foi lá pra fumar maconha mesmo. E o que aconteceu? Teve blitz e todo lugar, todo mundo que ia pro show lá tinha blitz de polícia e o show acabou não acontecendo, né? E a galera com medo começou a jogar as drogas pela janela no caminho da rodovia. No outro dia a galera falou assim que quem quisesse pegar droga era só ir na rodovia e catar na beirada da estrada lá. E foi droga pra semana inteira, pro mês inteiro, pro ano inteiro que está, né? E aí esse show da Roconha aparece na música do Faroeste Caboclo, né? Que o vilão lá da música fala: maconheiro sem vergonha, organizou a Roconha, fez todo mundo dançar. E isso aconteceu realmente em Brasília, a Roconha aconteceu. Fala sobre a história do Renato Russo, que ele era professor de inglês, a amizade de todo mundo, entre Plebe Rude, que é a minha banda de Brasília favorita, tá aqui a capinha aqui. E vai falando as influências, o que a galera fazia em Brasília, que Brasília, se você já veio pra cá ou mora aqui, sabe que as coisas são muito distantes, muito longe. E aqui explica um pouquinho o que a galera fazia, né? Tinha que ir a pé de um canto a outro, lá na colina, onde os professores da UNB moram, até Asa Sul, e não tinha tanto ônibus assim. E o que rolava em Brasília era festinha, apartamento. Lançaram até dois filmes agora recentemente sobre o Renato Russo, que eu não lembro qual é o nome do filme. Um eu sei que é Faroeste Caboclo, o outro é um filme aí, que tem amigos meus que estão no filme, mas eu não lembro porque enfim, eu não lembro. Enfim, quem gosta de história do rock, tá aqui esse livro aqui, eu nunca vi ele sendo muito citado aí pelos vlogs, nem por lugar nenhum. É da Conrad Editora, talvez você encontre no sebo, eu paguei R$20 10 anos atrás, né? Acho que foi mais ou menos isso. Continuando com literatura um pouco mais recente, né? Eu procurei o livro aqui, então vou ter que falar ele, vou botar a imagem pra vocês. Que é um livro do Moacir Clear, não é Marcos Felinos, eu li Marcos Felinos, achei um saco. Mas é o Centauro no Jardim, já fiz vídeo dele aqui no canal. E ele conta a história de uma família de judeus, que no meio da família nasce um centauro mesmo. A mulher lá pare um centauro, e o menino metade de homem, metade de cavalo.
metade de cavalo mesmo, né? Até aquele negócio é metade de cavalo mesmo. E o menino tem que viver escondido e começa a ler pra caramba em casa e ele acaba fugindo. Toda uma história, né? Como é que ele vive recluso, foge e quer se tornar uma pessoa normal. É um livro bem bacana, com um plot twist no final bem legal, assim, que tem 2 finais praticamente o livro. E fiquei a recomendação do Moacir Sclia, Mortes Trilhas é chato, esse é legal, vai por mim. Outro livro que eu li há bastante tempo, que eu comprei, acho que eu tinha 15, 16 anos, que é um livro que até é meio criticado, tem gente que odeia, tem gente que ama, que é o 7 do André Bianco. Eu achei legal porque o 7 fala de vampiro, né? Numa época que não tinha tanto vampiro assim na literatura, igual hoje, depois do Crepúsculo, né? Virou uma coisa banalizada. E aborda de uma maneira brasileira, né? Sem puxar saco para coisas americanas, de vampiros no Brasil. Uma caravela portuguesa foi encontrada perto aqui do Brasil. E quando eles chegaram lá, tinham caixões de chumbo, alguma coisa assim. E lá encontraram 7 corpos. E esses corpos foram revividos, porque uma menina cortou o dedo lá e caiu sangue. E o vampiro absorveu e reviveu. E começa a saga, acho que é no Rio Grande do Sul. Eu não lembro qual é a cidade, se é Santa Catarina, qualquer. Que os 7 vampiros vão sendo ressuscitados um a um, e cada um tem um poder diferente, é muito legal. Tem gente que critica muito por causa da narração, né? Depois disso, esse acho que é o livro de lançamento do André Bianco, ele fez um puto sucesso, já tem mais de 10 livros aí. Foi o único livro que eu li dele, tô devendo ler o resto, apesar de eu ter todos aqui. E é bem legal, e eu recomendo para quem gosta de literatura meio sombria, assim, nacional também, bem bacana. Aquele negócio, você pode odiar ou pode amar, né? Eu sou dos que gostam. Outro livro que está emprestado, que é do Davi Coimbra, né? Eu sempre achava que era David ou Davi. Eu descobri que o nome dele é Davi Coimbra. Davi Coimbra é um escritor, ele tem vários livros legais, assim, ele escreve livros de contos, como Mulheres, eu não lembro o nome, Mulheres, tem um livro chamado Mulheres. Tem o que é Pistoleiros Também Mandam Flores, que é muito legal. Mas meu livro favorito dele é Canibais, Paixão e Morte na Rua Arvoredo. Inclusive, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz resenha, tá horrível. E o livro fala de uma história real que aconteceu no Sul, no Rio Grande do Sul, que era um casal que eles matavam as pessoas e faziam linguiça da carne da pessoa, ou seja, linguiça da carne humana. Isso em 1900 e pouco. E virou meio que uma história aí de lenda urbana, mas aconteceu de verdade. Tem até na história do Brasil lá de crimes, tem um dos crimes mais famosos e sombrios. E é bem legal a história do jeito que ela é narrada. Recomendo pra todo mundo, é da LPM Pocket, pequenininho o livro. Não é bem pequeno assim, mas o livro é Pocket, né? E você lê rapidinho porque é tão legal a história. Recomendado para maior de 18 anos, né? Outro livro que eu li recentemente no ano passado, que é de um autor aí nacional, que está lançando um livro recentemente, né? Tá em voga, tá bem atual, que é o Rafael Dracun e os Seus Espíritos do Gelo. Eu tenho aqui 2 edições. Eu tenho essa aqui que eu acho mais legal, que tá no plástico ainda, e tenho essa aqui, né? E é o livro que conta um cara que ele acorda com uma cicatriz sem os 2 rins, e ele está sendo torturado por um cara com uma máscara de palhaço. E ele vai contando a história dele até quando ele foi parar ali naquele lugar, naquela sala de tortura. E o livro o problema do livro, sim, o livro é bem legal, tem umas partes da agonia, e a narração dele é bem bacana também, só que é um livro que vai ficar parado no tempo, infelizmente, porque tem muitas citações de coisas contemporâneas, de bandas de rock, Black Sabbath, até de atriz pornô como a Sasha Grey, coisas contemporâneas como desenhos animados. Então daqui a uns 50 anos esse livro talvez não seja mais lido, porque as pessoas não vão entender as referências. Mas se você nasceu da década de 80, 70 pra cá, tá vivendo nos dias de hoje, tá vivo ainda, né? Esses vídeos de 2014, ou se você voltou no tempo, sei lá. Ler esse livro é legal, é um livro que você lê é um tipo de livro que você lê num dia só, né? É um livro, assim, curto, 170 páginas. Você lê, quer que acabe logo. Não porque o livro seja ruim, mas porque o livro é bom. Então, teoricamente, você não quer que acabe. Teoricamente, você quer saber o final da história. Vocês entenderam o que eu quis falar? E é isso mesmo. E pra finalizar aqui, eu vou falar mais 3 livros que vão entre infanto juvenil até thriller. Esse é de um autor aqui de Brasília, Jean Angelis. O nome do livro é Jack Farrell e a Ordem do Templo. Já fiz resenha desse livro. Esse livro aqui é bem legal, divertido. Que é um livro de um menino, que ele teve perdeu os pais, né, cedo. E ele descobre que ele é da Ordem dos Templários. O pai dele é um templário e ele tem que proteger o Santo Grau, né? E o avô dele conta isso pra ele, e ele tem que limpar, no primeiro livro aqui, a barra do pai dele, que foi acusado de ter roubado o grau, né? Então se ele quiser frequentar a escola dos cruzados, ele tem que limpar o nome do pai.
E ele vai nessa aventura aqui. E ele tem dois amigos também, um amigo que é meio covarde e um amigo que é muito inteligente, que é meio até hacker, manja de computadores. E lembra, eu sei que o autor odeia que fale isso, mas lembra Harry Potter, só que com Templários no lugar. E tem uma diferença, ao contrário de Harry Potter, que se passa na escola lá em Hogwarts, né? Aqui, cada livro, acho que ele tá no quarto, ou tá indo pro quarto agora, cada livro se passa em um ambiente diferente. E cada livro, né, como eu já falei, vai passando por ambiente. Egito, cultura maia, asteca, cultura celta, e por aí vai. O diferencial do livro é isso, que ele vai viajando e vai apresentando criaturas de vários pontos do mundo. Tem djinn nesse livro aqui, né, da cultura árabe, porque cruzado, né, os cruzados eram europeus e tinha ali na história árabe mistura também. E o legal do livro é justamente isso, que o personagem vai viajando para várias partes do mundo e resolvendo os mistérios infanto-juvenis da vida. Lembrando que o autor é de Brasília, não sei se eu falei isso, Jean Angelis, está aqui eu conheci ele pessoalmente aí um tempinho atrás. E continuando, um livro também que eu já falei aqui bastante no meu canal, que é Cyrano e o Velho, do Walter Tcherno. Walter Tcherno, que é meu amigo vlogueiro aí também, tem um canal aí no YouTube. E esse livro que fala sobre folclore brasileiro, e de uma maneira bem legal. Talvez você não se interesse muito por folclore, mas esse livro aqui eu gostei dele, né? Ele aborda os personagens do folclore nacional de uma maneira diferente, não é igual o Monteiro Lobato, uma maneira mais infantil, mas de uma maneira infanto-juvenil para adulto, né? Tem algumas cenas pesadas aqui. E o mais legal do livro é o final, que o final você fica de queijo caído, assim, e é um dos melhores finais de livro que eu já li. Um dia eu vou fazer um especial sobre top 10 de melhores finais, né? E provavelmente isso vai estar na lista, né? Então eu já estou dando spoiler sobre esse vídeo antes mesmo de gravar. E para finalizar, um dos livros que eu li recentemente, um dos últimos livros que eu li de um autor nacional aí que inclusive eu fui na palestra dele agora, sábado, na Bienal do Livro aqui em Brasília, que está rolando a segunda Bienal. A gente conversou, trocou uma ideia. Engraçado que ele me reconheceu, eu achei que ele não fosse reconhecer, que ele está com tantas pessoas no Facebook já. Que foi Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Rafael Montes agora está popular, né? Apareceu o Jô Soares, está aparecendo em vários vlogs aí, dando entrevista em tudo que é lugar. Esse livro aqui eu ganhei da Companhia das Letras, né, da minha parceria. E eu pedi, porque eu falei assim, vou pedir esse livro que é na autor nacional, né? Vamos ver se ele é bom mesmo. E minha surpresa foi que o livro é autografado. Aí eu li o livro, né? Tipo, fiquei pensando, caraca, se o livro for uma merda, eu tiver que falar bem do livro. Só acho que não era. O livro é bom mesmo, é um thriller. Vou falar daqui a pouco da história pra vocês. E quando eu tava na metade do livro, o Rafael me adicionou no Facebook. Caraca, que cara tenebroso, ele tava me seguindo, querendo me matar, né? E pior não foi isso, na Bienal do Livro, eu tava lá sentado assistindo a palestra dele, eu olhei pro lado. Tá o cartaz lá falando assim, em memória ao Gabriel Garcia Marques, né? Que ele morreu. Caraca, filho da mãe, deve ter sido o Rafael. Brincadeira. Mas, eventualidades à parte, o livro fala sobre um cara bem metódico, né? Que ele estudou medicina e ele não tem muitos amigos, né? E ele acaba conhecendo uma menina chamada Clarice, que ela é roteirista de cinema. E é uma meia porra louca e escreve o roteiro chamado Dias Felizes pro filme. E ela acaba conhecendo esse personagem principal numa festa, né? E ele se apaixona por ela não se apaixona por ele, acha ele meio louco. E ele sequestra a menina, tranca ela numa mala e vai viajando pros pontos onde está no roteiro Dias Perfeitos. E vai fazendo meio um road trip, né? Aquelas viagens, querendo fazer com que ela se apaixone por ele. E a história é meio tenebrosa, tem várias partes que te dá angústia mesmo. Tipo, teve gente que não gostou do final, eu já falei isso no livro que eu fiz na última resenha, eu acho. Mas eu gostei do final, porque realmente o final é um final que te deixa um sentimento a mais, que não é uma coisa que você espera. E acabou a bateria da câmera, estou gravando com um delay aí, deve estar com luz diferente, né? Continuando a falar o último livro aqui que eu vou indicar hoje, que é, na minha opinião, um dos melhores livros que eu já li na vida, assim, e nacionais ainda, né? E nacionais, que é Blackout, do Marcelo Benspaiva. Marcelo Benspaiva acho que é mais famoso pelo livro Feliz Ano Velho. Esse livro Blackout pouca gente conhece, mas a história é o seguinte: 3 estudantes vão passar a noite numa caverna explorando, né? E lá eles ficam presos, porque aconteceu um alagamento. Quando eles saem no outro dia ou 2 dias depois, não lembro direito, o mundo está parado, está congelado, mas não congelado com gelo, assim, todo mundo ficou paralisado, como se tivesse virado estátua mesmo. E eles no começo tentam seguir a vida adiante, esperando que tudo volte ao normal, só que não volta, né? E então eles têm que sobreviver, porque a comida tem validade e eles estão sozinhos no mundo.
E eles começam a fazer coisas para passar o tempo. É engraçado o livro, tem uma pitada de humor. E é um livro meio pós-apocalíptico, né? E é interessante ver que tem todo esse esquema das coisas terem parado de ser produzidas, né? As pessoas estão todas congeladas, paralisadas. Então vai acabando a energia, vai acabando a água, eles têm que se virar para sobreviver. E o livro é muito legal. Fica aí a dica para quem quiser. Eu tinha esse livro, mas eu acho que emprestei para alguém, nunca me devolveram. Sinal de que o livro é bom, né? Se fosse ruim, tinha devolvido na mesma semana. Então essas foram minhas dicas. Deve ter ficado longo esse vídeo, deve ter ficado enorme. Acho que deve ser o vídeo mais longo do canal. Se você sobreviveu até aqui, meus parabéns. Espero que as minhas indicações tenham despertado algum interesse em vocês. E se vocês quiserem indicar alguma coisa também, algum livro nacional que eu não citei aqui, só deixar nos comentários. Comentem aí o que vocês acharam. Me xinguem também, que xingamento também é comentário, né? O importante é falar alguma coisa no canal, porque isso estimula a gente a continuar produzindo vídeos. É isso, né? Fica até o próximo vídeo. Uma boa semana para todo mundo e um forte abraço!